Fala galera investidora, beleza? Tô aí agora trazendo mais um vídeo para o canal, mais um resumo de um relatório de um ativo. E se você investe, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já habilita aí as notificações para não perder as novidades. E assiste o vídeo até o final, porque eu posso estar trazendo informações que não estão nem no próprio relatório. E já aproveita também, deixa a sugestão de vocês aí de qual ativo vocês gostariam que eu tivesse fazendo análise. Valeu, galera. Fala pessoal, beleza? Em um dos vídeos aqui do canal pediram para estar fazendo análise do Banestes e vamos trazer um pouco aí desse banco aí. Vamos falar um pouco do Banestes aí para vocês. Vamos começar falando aí de rolou um ofício aí um tempo desse aí sobre questionando sobre a volatilidade da cotação do Banestes, né? E aí, só a título de esclarecimento, o Banestes informou que se ele for falar algo importante e que realmente afetou o valor dele, o valor das cotas dele, seriam por meios adequados, né? Ou seja, por canais específicos dele, incluindo lá o relacionamento com o investidor no próprio site dele. Então fiquem atentos aí. Bom, aí falando um pouco do Banestes, ele é basicamente o principal banco aí do estado do Espírito Santo. Ele, ele tem um histórico de estar sendo bem rentável a longo prazo, e a gente vai estar vendo isso durante aqui o vídeo e mostrando isso com valores e com alguns gráficos. E ele é bem grande lá, ele está presente em 78 municípios e tem feito uma boa receita, né? Durante um bom período. Então é um investimento a gente vai ver que é um investimento de paciência, né? Basicamente. Se for comparar, por exemplo, aí, com relação à cotação, em dezembro de 2022 até agora junho de 2023, ele já deu uma subida de 72%, né? Quem comprou aí mais ou menos nesse período já lucrou 72%. E a gente vai ver aqui mais pra frente aqui que ele tem um histórico de estar sempre aumentando. Deu uma leve caída agora, né? A Selic também não está ajudando. E vamos ver se com a mudança, se com a próxima previsão da Selic, se for uma notícia boa e facilitar o crédito, a receita do Banestes, como de qualquer outro banco, vai com certeza aumentar, né? O acesso ao crédito fica mais fácil. Quanto aos indicadores de evaluation dele, nesse momento da gravação, a cotação está a R$ 8,42. Nesse período aí de doze meses aí, ele valorizou 80,64%. O P sobre VP dele tá 0,33, né, acima do valor justo, ou seja, pro banco e pro que ele é e pro que ele entrega a longo prazo. Eu acho que ainda tá descontado esse P sobre VP. E o yield dele é de 6,16% no momento, né? Para a maneira que o Banesh paga, eu também não acho o yield baixo, eu acho que é um yield bom também, já que ele não só entrega dividendo, como ele valoriza a longo prazo. Peguei aqui mais alguns evaluation para a gente estar confirmando algumas coisas, né? O CAGR dele aí tem sido de receita, tem sido de 18,45%, ou seja, essa é a média de crescimento dele nos últimos 5 anos. O de lucro tem sido de 11%. O ROI, o retorno para o investidor, tem sido basicamente de 15%. E o retorno sobre o próprio negócio, de investimento sobre o próprio negócio tem sido de 15%, né? Tem sido bons evaluation, bom retorno para esses evaluations aí. Agora, o free float tem que ter só um pouco de atenção, né, no caso. Esse banco ele está basicamente na mão do governo, né? No caso, só 4,61% das ações circulam, 90 e pouco por cento de ações está na mão do governo. E é sempre ruim, né? Não só por ser o governo, né? Não é nem esse o ponto. É a maior parte das ações estarem na mão de uma só pessoa, ou de uma só empresa, né? De uma só entidade. É sempre bom
isso tá diluído na mão de outras pessoas e para melhor tomada de decisão, né? E entre outros fatores. Mas é só um pequeno ponto de atenção. O Banespa tem ido muito bem até agora, né? Vamos continuar a análise aí. Olhando esse histórico aqui de rentabilidade dele contra outros indicadores, o Banespa tem ficado acima de todos os outros indicadores e com uma certa folga. Isso aqui é um gráfico de mais ou menos 3 a 4 anos ou 5 anos, né? Então, a gente vê que ele fica muito bem, inclusive em cima do IVVB11, né? Empresas americanas. Galera, antes da gente continuar, se esse conteúdo estiver sendo agregador para vocês, então dá uma força pro teu camarada aqui. Já se inscreve no canal e aciona aí a notificação para vocês não perderem os próximos conteúdos. Valeu! E aqui para finalizar essa parte aí dos evaluation, um, um- uma amostra aí da rentabilidade dele ao longo dos anos, né? Nos últimos 10 anos aí, ele valorizou 3.059%, uma baita valorização. E aí, se você descontar a inflação nesses últimos anos aí também, quem investiu ainda sairia com 1.661%, né? Então, assim, vai investir do Barnett, tem que saber que é a longo prazo, né? É investir e deixar lá o dinheiro. Óbvio que você vai ficar dando aquela controlada, aquela monitorada, vendo as notícias que saem, mas sabe que é a longo prazo. Tem remunerado bem a longo prazo aí. E aí, agora falando do resultado propriamente dito, relatório que foi liberado aí para esse trimestre. Isso aqui seria a visão, digamos assim, mais bonitinha do DRE dele. Não gosto muito de trazer isso aqui, mas como ele tem algumas informações aqui que não estão naquele que é o padrão, então eu também trouxe. Mas é sempre bom estar olhando o DRE de fato para a gente ver como a empresa foi, porque nem sempre que os gestores colocam, ou que os CEOs colocam nesse relatório aqui, né, nesse tipo de visão assim, é o que é, né? Então, assim, o payout anualizado dele tá bom, 56,8%. Óbvio que pode melhorar, né? Mas para todo esse período econômico que a gente está vivendo agora tá bom. O ROI, já mostrado na outra visão, também tá bom. Esse índice Basileia, ele meio que monitora ele faz cálculos e monitora a saúde financeira do banco, né? E aí, meio que consenso, ele tem um valor de mais ou menos 7 a 8 para ser bom, para razoável. Então, o Banespa tá legal, tá com 14%. A carteira de crédito ampliada desse mês aí tá em 11,9 milhões. A gente vai ver que o crédito realmente meio que deu uma salvada no Banespa esse trimestre. E a inadimplência dele aí comercial não tá tão alta, né? 2,8%. Tá dando para segurar a onda. O lucro líquido, se você só olhar se ele tá 71 milhões, mas a gente vai ver no DRE de fato que não é isso aí. Tu vai ver que tá negativo. Mas, como eu disse, se você só olha isso aqui, faz parecer que 71 milhões, nossa, ele foi. Então ele tá positivo, né? Mas não tá. Então vamos ver isso com mais detalhes aí mais pra frente. Aí aqui é como eu falei, a importância de estar verificando a DRE. Marquei ali na barrinha azul ali a operação de crédito, né? Como eu falei, isso foi que basicamente deixou o resultado mais saudável, digamos assim, nesse trimestre agora, porque na verdade a Banespa ficou negativada, né? A gente vê que a operação de crédito ela teve um aumento comparado ao ano de 31% e comparado ao quarto trimestre de 1,4%. Menos 1,4% na verdade, né? Mas no total teve 31% de melhora na operação de crédito. Agora, quando você compara o resultado operacional, você vê que teve 17% negativo, né? Aí o resultado disso, o lucro líquido, aquele 71 que coloca no início do relatório que faz parecer que foi positivo, na verdade foi negativo, né? Foi menos 13% comparado ao ano passado, que foi de 81. E menos 1,2% comparado ao quarto trimestre. Então é sempre importante estar olhando o DRE para estar verificando. Então é isso aí.
O bom é que o que negativou no fundo foi uma negativação absurda, né? E também tem que ver que isso muito parte disso é efeito do encarecimento do crédito, como eu já tinha falado antes. E vamos acompanhar os próximos relatórios, mas ficou negativo, apesar de não ter ficado, de não ter sido tão grave. Essa aqui é uma visão importante, a gente vê que o patrimônio líquido dela, ainda que pouquinho em pouquinho, mas todo ano tem subido, está fazendo uma linha ascendente. Quanto mais esse patrimônio aumentar, é melhor. Mostra que tá tendo investimento, tá tendo adesão da galera. A gente vai ver também isso mais para frente ainda com relação aos cotistas crescendo. Mas é isso aí, patrimônio subindo. Aqui a gente tem o aumento dos acionistas, né? Mais 40 mil aí para esse trimestre. Aí se pegar de 2018 para 2023, é um aumento de 1.300% na base acionária. Como eu falei, né? Tá tendo uma forte adesão ainda com relação ao Banco Banestes aí. A galera tá entrando forte aí, né? Mirar lucro aí, mas fazendo claro sempre tendo sempre o devido cuidado, né? Aqui nessa visão a gente vê como é que realmente a operação de crédito dela, a carteira de crédito, na verdade, né? Da Maneste salvou aí o período, impediu de ser totalmente negativo, né? No sentido de ser mais grave. O índice de Basileia confirma isso, está em 14%. Ele teve um aumento aí de 17% nas operações de carteira. E se comparar a um ano, né? Se comparar no quadrimestre, se comparar no trimestre, perdão, de mais 0,08, né? Então, a receita vinda desse aumento da carteira deu uma segurada para esse trimestre aí legal na Banest. Com relação a Banest, com outros bancos aí. O market share, na verdade, dela, né? Você vê que no Espírito Santo aí, ele basicamente domina, mas é acompanhado de perto aí da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Aqui já é outra visão do market share, mas falando de serviços específicos que os bancos prestam, né? Vê que se comporta basicamente da mesma maneira, tanto no varejo quanto no depósitos totais e na poupança. O Banest lá, ele é mais forte, mas a Caixa e o Banco do Brasil continuam acompanhando ele de perto. E aqui vão minhas considerações finais. O Banest pode ter mais receita com a melhora do crédito, ou seja, vamos olhar para a Selic aí. Investir com paciência, maior remuneração a longo prazo. A gente viu o histórico, que é um histórico bom. Pode cair mais um pouco com a receita de comportamento da Selic, né? Olhar para as últimas notícias aí, eu acho que não vai baixar por enquanto. Bater os principais indicadores de mercado. E se vai investir, não esquece de diversificar.